Todo mundo perguntar. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Que Jesus nos ilumine, nos inspire. Mais um domingo de trabalho, de reunião. Que a gente possa levar para nossas vidas, para nossa semana, as vibrações e a paz que a gente possa receber aqui. A gente vinha no caminho para cá, pensando no compromisso, né? Um domingo chuvoso, mais agradável, que estava bem quente esses últimos dias, né? Um pouquinho mais agradável. E dá aquela preguicinha, aquela vontade de ficar descansando, apesar de uma semana que passou de trabalho, puxada, mais uma para vir, porque eu vou ficar aqui descansando um pouco. Mas a gente se esforçou, veio para a luta, veio para o trabalho. E esse é um convite realmente ao trabalho interno, ao trabalho de renovação. Então, parabéns a todos que vieram, porque não é fácil, né? Não é fácil deixar de lado os compromissos do mundo, as dificuldades que botam a gente para baixo, a gente fica meio triste muitas vezes, mas mesmo assim a gente veio. Em João, no Evangelho de João, Jesus tem dito lá, né? Para vós convém que eu parta. Não no sentido de que ele deixou a gente a própria sorte, né? Ele nos acompanha todo o tempo. Mas é um lembrete de que depende de nós o esforço. Porque se ele estivesse sempre aqui, ele sempre estaria curando nossas doenças, trazendo a nossa vista de volta, curando nossas lepras, nossas doenças de pele, ressuscitando nossos Lázaros. Se ele estivesse aqui toda hora, a gente ficaria mal acostumado. Então, é um convite dele, que é o nosso esforço de crescimento, o nosso esforço de trabalho. É uma autoconquista. Aí, num trecho de vindo para cá, deu para fazer essa reflexão e é interessante. Hoje, nós vamos ter a palestra do nosso irmão Alain, presidente da casa. Qual é o tema? O que quereis que eu faça? Que a gente possa tentar absorver, encontrar esse manancial que vem do alto e que a sua palavra esteja inspirada e nos fortifique. Então, sem grandes delongas, vamos pedir ao nosso irmão Tarcísio para fazer a prece inicial para podermos dar prosseguimento. Boa tarde a todos. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, mais um domingo, como nosso irmão Alain falou, domingo chuvoso, domingo preguiçoso, mas nós estamos aqui perseverando e vamos perseverar muito mais. Pedimos, Senhor, muita luz, muita paz a todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Ilumine nosso irmão Alain, sua palestra, um tema muito agradável. Com certeza, ele, como sempre, muito preparado para nos abrilhantar com esse domingo, essa tarde de domingo. Te pedimos, Senhor, uma semana, muita paz, muita luz. Ilumine nossos irmãos enfermos, que tanto pede luz, pede prece, que chegue até eles essa luz, essas preces, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Então, sobre essas vibrações, que Jesus permita o nosso trabalho, que os guias da casa também permitam que iniciemos mais um domingo. Então, com a palavra. Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus possa estar conosco hoje e sempre, né? A gente fica feliz, né, de poder estudar o Espiritismo, de compartilhar um pouquinho desses conhecimentos e sempre lembrando que aqueles que estão falando também são aprendizes, porque não existe no Espiritismo, não existe mestre, não existe doutor, todos nós somos alunos, somos estudantes, melhor dizendo, e aprendizes, discípulos de Jesus. E o Espiritismo vem nos trazer um conhecimento melhor sobre as leis de Deus,
mas a sua parte moral, não é novidade, não é algo novo que veio trazer, é a moral de Jesus mesmo. A gente vem aprender como ser uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, mas dentro daqueles ensinamentos que o Mestre nos deixou. Muito bem. Então, o nosso tema de hoje é: que quereis que eu faça? Quem se lembrar dessa frase sabe que a palestra tem a ver com Paulo de Tarso, né? Mas vamos iniciar com a seguinte pergunta: como é que a gente fica depois da morte? Na semana passada a gente estudou com o nosso irmão Maxwell, Sempre Vivos, né? Falando sobre o fenômeno da morte. Mas como é que a gente fica no pós-morte? Qual é a nossa situação no pós-morte? Porque saber que a gente já sobrevive, a gente já sabe. A gente já sabe que o corpo vai morrer, mas o espírito continua vivo, com outras experiências, às vezes até mais intensas, certo? E vai passar por muita coisa ainda para poder chegar à perfeição. Mas como é que a gente fica após a morte? Essa é uma questão que intriga muitos. Há até pessoas que não têm medo da morte pelo fato de morrer. Tem medo da morte pelo medo do que vai encontrar após a morte. Algum de vocês já pensou isso? Sim ou não? Sim, né? Porque às vezes a morte em si, tudo bem. Mas o que me aguarda após a morte? Essa é uma pergunta interessante. E o Espírito vem nos explicar que a nossa situação após a morte, ela é o resultado de como nós vivemos aqui na Terra, enquanto encarnados nesse corpo. A maneira como eu vivo aqui na Terra, a maneira como eu lido no dia a dia com as experiências, isso vai determinar a minha condição na vida espiritual, na vida do Espírito. Então, o meu padrão mental, ou seja, a maneira como eu passo meus dias pensando nas coisas, né, a maneira como funciona a minha mente, como funciona a maneira como eu penso, a maneira como eu sinto as coisas, isso vai determinar a minha situação após a morte. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem simples, tá certo? Para vocês terem uma ideia de como o nosso padrão mental define a nossa condição no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, como dizia Platão, é o mundo das ideias, é o plano das ideias. Então é onde os pensamentos fluem com muito mais facilidade, as coisas se concretizam com muito mais dinamismo, com cores mais vivas, a coisa é muito mais viva, vamos dizer assim, do que aqui. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: a morte será sempre uma surpresa para todos nós, porque nós não sabemos exatamente como é que as coisas estão lá. Mas não tem o livro Nosso Lar, as obras de André Luiz, sim, ele nos dá uma noção do que nós encontraremos lá. Mas exatamente como é lá, a gente só vai saber quando partir. Todo mundo espera que demore muito, né? Tudo bem, ninguém quer morrer rápido, perfeito. E é bom que a gente viva o máximo possível mesmo, mas viver aproveitando a vida. Para viver por viver não adianta. Que a gente possa aproveitar a nossa existência para quando a gente chegar lá, a gente chegar bem. Mas como é que funciona essa questão do padrão mental? Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui fazer um trabalho em Petrolina. Quem já viajou para Petrolina? Várias pessoas. Então, fizemos um trabalho, era eu e uma colega, um trabalho de equipe. E aí, o que acontece? Quando terminou as atividades todas, eu disse: olha, já que a gente está aqui, era o finzinho da tarde, vamos fazer a travessia do barco, né, de Petrolina para Juazeiro, que dizem que é muito bonito. Vamos lá. E era um final de tarde muito bonito, né? Estava o pôr do sol, uma coisa maravilhosa, o céu muito azul, e as águas do São Francisco é uma coisa, não sei o que é aquilo, não é diferente, né? É uma cor muito bonita, é um verde esmeralda diferente, né? E além disso tem uma vibração, né? Eu não sei exatamente explicar como é isso, mas é muito bonito, né? Então, o sol estava se pondo e os raios de sol estavam se refletindo na água de São Francisco, mas estava bonito, viu? Que coisa linda, e o barquinho andando, aquele barulhinho, e eu olhando para aquilo, pensando, né, na grandeza de Deus, tá? E a colega começou a me falar dos problemas dela com o marido em casa. Que ela se aperreava, que o marido tinha as complicações, Eu já conhecia mais ou menos aquela história. Mas eu parei e fiquei pensando: meu Deus, ela não está observando, ela está perdendo a oportunidade de ver uma cena tão bonita, porque a mente dela está presa nos seus problemas pessoais.
E eu, assim, lógico, dei atenção a ela, mas de vez em quando eu dava uma olhadinha na paisagem, que era muito bonita. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de ver coisas belas, porque a nossa mente está presa em determinados problemas, em determinadas questões que poderiam já ter sido superadas. Então, isso, veja, não estou querendo dizer que ela é má, não, porque todo mundo tem isso. Todos nós temos aquelas preocupações que foi ou não foi, está se lembrando dela. Vira e mexe, a gente pensa um monte de coisa, a gente volta para aquele pensamento. Vocês têm isso? A gente pensa muitas coisas, mas volta para aquele pensamento. No dia a gente fica assim, né? Oscilando, mas sempre volta para aquele pensamento. É uma preocupação com algum parente, é um problema financeiro, é uma questão de trabalho, é um colega de trabalho complicado, né? Quem já não teve? Por aí vai. Às vezes é o chefe, né? Ou às vezes é a gente que é o chefe, tem dificuldade com aqueles que trabalham, né? Sob a nossa supervisão. Enfim. A gente tem muitas vezes essa mania, é o chamado pensamento circular. E o que é pior, às vezes, antes de dormir, a gente fica, e o pensamento volta para lá. Na hora de dormir, deveria esquecer os problemas do dia, esquecer o problema material e começar a pensar na vida espiritual. Porque quando a gente dorme, a gente volta para a nossa casa espiritual. Só que se eu ficar pensando demais nos problemas, eu não vou, mal saio do corpo. Fico ali pensando nos meus problemas. Enfim. Então, ela não é má por causa disso, certo? Mas isso é um exemplo muito simples para mostrar que quando a gente morre o corpo, o espírito continua vivo, e ao chegar lá, se a minha mente estiver presa em determinados padrões, eu não vou nem perceber. Há espíritos que nem desconfiam que desencarnaram, acham que estão vivos ainda no corpo. Porque eles têm o corpo espiritual, eles olham para o corpo espiritual e pensam, como ele é meio denso, porque ele está muito ligado à matéria, ele acha que está vivo ainda aqui no corpo. Nas reuniões mediúnicas, a gente vê isso, o doutrinador vai ter que conversar com muita delicadeza, né? Porque não pode dizer assim de choque, né? Você morreu, senão ele morre outra vez, né? De susto. Não, tem que ser com calma, com jeitinho. Não, você não notou algo diferente, não? Você não notou que você está tentando falar com as pessoas e não estão respondendo você? Você não está notando algo diferente? Aí vai conversando até devagarinho, mostrando ele perceber. De repente, nessa conversa, chega um parente querido e diz, mas peraí, meu avô já morreu. Ele mesmo chega, aí começa a tirar as conclusões devagarinho, né? Mas para isso é preciso tirar a mente dele daquela preocupação. No livro de André Luiz, Nosso Lar, o primeiro, ele encontra com o avô dele. E o avô dele estava tão preocupado com o dinheiro que tinha juntado, que no mundo espiritual ele ficava jogando lama, era lama, jogando lama para cima, mas nos olhos era dinheiro, era prata, moeda. Né? Por quê? Porque a mente dele estava presa ali, ele não conseguia ver o ambiente que ele estava, que era um ambiente perturbado. Ele só via, ele estava preso naquela, vamos dizer assim, prisão mental que ele construiu. Então isso serve de alerta para a gente viver nossa vida, mas indo nos libertando, expandindo nossa consciência, para compreender melhor as coisas espirituais, vivendo no mundo, com as preocupações do mundo, mas reservando um tempo para a prece, para a reflexão, para a meditação, para a gente pensar na vida após a morte. É importante pensar sobre isso. Enfim, no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que é um livro muito interessante, viu, gente? Porque ele, além de apresentar a filosofia espírita, falando da destinação do espírito após a morte, para onde é que vai? Né? Mas ele também tem uma parte que tem os depoimentos de diversos espíritos contando como é que eles estão lá após a morte. Então ele divide, se não me engano, em 3 grupos. Aqueles que estão desencarnados e estão numa situação difícil, estão bem infelizes. Aqueles que estão mais ou menos, que é a média da gente, né? Tomara que a gente esteja nessa média. E aqueles que estão muito bem, que estão felizes. Então, tem um depoimento que eu trouxe para a gente conversar, que é um depoimento que eu achei muito interessante, que é de um médico russo. Allan Kardec colocou essa passagem, esse depoimento dele, não foi ele quem conversou com o espírito, foi um conhecido dele, que enviou para ele e ele colocou no livro, entre tantos outros depoimentos. E esse médico russo havia sido, quando estava encarnado, vivia na Rússia, obviamente, e era um bom médico, né? Cumpridor dos seus deveres, era generoso, era dedicado, né? Cuidava das pessoas, era um homem que vivia de uma maneira muito reta. Não fez nada de extraordinário, mas era um comportamento muito correto que ele tinha. Todo mundo percebia isso, como ele era uma criatura de bom caráter. Quando ele desencarna, esse rapaz, que era amigo de Kardec, o evocou e conversou com ele. E ele disse que, aí contou várias coisas, dizendo como estava bem, estava muito feliz no mundo espiritual.
dizendo que, ele até perguntou, você teve medo da morte? Não, eu tinha muita fé em Deus. E como foi o desenlace? Olha, não é preciso ter medo da morte, porque a morte, ele dizia, é como se a morte em si, porque eu estava muito doente, né? Eu estava sofrendo no meu corpo, e foi como se fosse um estalido, e de repente eu estava livre, eu me senti muito bem. E olhei para o meu corpo, agradeci, mas eu sabia que ele não servia mais para mim. E segui meu caminho. É assim que ele narra. E aí, aí o que me chama a atenção é a pergunta que o rapaz fez para esse médico. Ele disse assim, bom, você me disse que está feliz, mas me diga aí, como é a sua felicidade aí? Em que consiste a sua felicidade? É a pergunta dele. Como é? Feliz como? Aí ele disse, olha, aí é difícil de explicar, mas vou tentar. Aí ele tenta, né? E ele, olha o que ele traz para ele. Ele diz o seguinte, a minha felicidade é um contentamento extremo comigo mesmo. E aí ele continua explicando. Mas não é um contentamento com as minhas realizações, com meus méritos, que seria vaidade e orgulho. É um contentamento comigo mesmo, imerso na bondade de Deus. Vê que coisa diferente que é apresentar a felicidade dele. É um contentamento comigo mesmo, mas imerso na bondade de Deus, ou seja, sintonizado com as leis de Deus. Eu estou perfeitamente com a minha consciência tranquila e em sintonia, ligado às regras, às leis estipuladas por Deus. E ele continua dizendo o seguinte, ele diz o seguinte, é o reconhecimento da bondade infinita de Deus, consegue perceber mais, que às vezes aqui tem até dúvidas, tem dúvida até se ele existe, muitas vezes. Quando tem um problema, a gente começa, será que Deus existe mesmo? Por que ele deixa acontecer isso comigo? Ele faz muito essa pergunta. Ele está numa condição de um reconhecimento da grandeza, da bondade de Deus. Também é um outro fator que constitui a felicidade dele. Mas ele continua dizendo o seguinte, é uma alegria profunda de ver o bem, de ver o bom, de ver o belo. Olha só. Uma alegria profunda de ver o que é bom, de ver o que é o bem. Ele está imerso, né? Veja, ele está imerso na bondade de Deus. E ele continua dizendo mais. Existe também o seguinte, uma espécie de fusão do espírito, ou seja, dele, no caso, com a bondade divina. É uma espécie de fusão do ser com o Criador. E ele se sente completo, perfeitamente satisfeito consigo próprio, imerso na bondade de Deus. Mas tem um outro detalhe que ele apresenta, que também consiste na felicidade dele. É que ele consegue ver os espíritos que estão mais à frente dele. Veja que interessante. Ele já estava muito bem, imerso na bondade de Deus, mas ele conseguia ver gente que estavam mais ainda. E ele conseguia perceber esses espíritos, entender a missão dele e olhar feliz, sabendo que ele vai chegar lá um dia. Se ele já está bem, ele está vendo que vai ficar melhor ainda. Então é nisso que consiste a felicidade. Não é interessante? Porque, agora, veja, ele está dizendo de uma maneira para a gente poder entender, mas isso ainda é uma linguagem pobre, né? Do que seria essa felicidade do Espírito. Mas me pareceu bastante interessante. Bom, então, gente, isso me parece muito parecido com o que está na questão 922 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos amigos espirituais qual seria o critério que ele poderia adotar para a felicidade do ser humano aqui na Terra. O que poderia dizer? Olha, com isso aí o ser humano, o homem e a mulher estaria feliz aqui na Terra. Porque ele está falando de uma felicidade que não dá para ter aqui, né? Só no mundo espiritual. Temos que nos preparar agora para podermos ser felizes desse jeito depois. Não é preciso nada extraordinário não, viu, gente? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. A gente pensa que tem que ser, tem que fazer coisa. Não é bem assim não. Isso é um engano que a gente tem. Bom, nessa questão do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual seria o critério, então os Espíritos dizem o seguinte, do ponto de vista material, a felicidade seria a posse do necessário. Se eu tiver o necessário para eu viver, eu posso considerar que sou uma pessoa feliz. É lógico que isso daria uma palestra, porque esse necessário varia muito de pessoa para pessoa, né? As necessidades de uma época também não são as mesmas. Por exemplo, hoje em dia nós temos praticamente uma necessidade de ter um celular. Mas há alguns anos atrás nem existia, e a gente vivia. Mas hoje faz parte, né, da nossa cultura. Então algumas coisas são necessárias para a gente poder viver
e está agindo dentro da sociedade onde ele está inserido. Mas ele continua, do ponto de vista da vida moral, é diferente, são duas coisas. Um é a consciência tranquila. Se eu quiser me considerar feliz aqui, agora já, se eu tiver com a consciência tranquila, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Isso serve para qualquer um, em qualquer lugar do planeta, em qualquer situação, qualquer condição social. Consciência tranquila, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Mas há um outro fator, que é a fé no futuro. É eu ter a minha consciência tranquila, mas também ter uma expectativa de que vem coisas boas no futuro. Eu acreditar que continua. Tudo isso favorece a gente ser feliz aqui na Terra. Sem isso, ele tem dificuldade. Eu já vi muitos casos desses. Eu tinha um amigo que era muito... Ele dizia que era materialista, não dizia que era ateu, não era materialista. Não. E aí ele era muito inteligente e ele tinha argumentos muito fortes. Se você não tivesse uma base legal, você ficava sem acreditar em Deus também. E ele dizia que após a morte não sobrava nada, não tinha nada. O problema é que ele tinha muita convicção nisso. Só que um dia ele teve um problema pessoal muito grave. E como não tinha onde se apegar, ele não acreditava que nada mais, ele simplesmente sucumbiu. Ele não se suicidou, mas ele definhou da noite para o dia. Por quê? Sem a fé no futuro, nós somos muito frágeis. Você coloca todos os nossos objetivos nas coisas do mundo, o mundo é muito imperfeito, porque a matéria é tudo transitório, é tudo aqui aprendizado. Nada disso aqui é definitivo. Como diz Emmanuel, tudo que os olhos veem, ou está morto ou vai morrer. Está certíssimo. Está certíssimo. Até essa casa aqui, ventilador, celular, está aqui hoje, mas daqui a pouco vai morrer. Vai desaparecer. Onde estão as grandes construções do Império Romano? Tudo ruim, né? Não tem mais aquela grandiosidade que tinha antes. E vai desaparecer mais ainda com o passar do tempo. Porque tudo aqui na Terra é transitório. O que é permanente é o que a gente constrói no mundo interior, que a gente leva para a pós-morte, onde é a nossa verdadeira vida. Muito bem. Então, o que eu achei interessante é que o relato que ele fez no mundo espiritual guarda uma relação muito grande com essa questão aqui na Terra. A gente pode começar aqui. Porque ele tinha esse contentamento consigo próprio, a consciência tranquila. Assim, olha, eu não tenho nada errado, não tenho nenhuma pendência, eu estou bem. Isso é consciência tranquila. E ter isso ligado a Deus é extraordinário. Ele não vai ter isso agora, ele vai ter dificuldade, mas podemos ir treinando ter a consciência tranquila. De pelo menos, onde eu estiver errado, eu tentar consertar, ou pelo menos pedir desculpas a alguém, ou se não tiver condição de pelo menos orar por aquela pessoa que eu prejudiquei. Tudo isso é o início da transformação do ser para que ele seja feliz. E a outra coisa é a fé no futuro. Ele via perfeitamente os espíritos mais avançados, ele sabia, tinha certeza que ia chegar lá. É o seu futuro ali, é a sua frente. Cada vez mais claro, mais nítido para ele. E compreendendo as leis de Deus em sua profundidade. É muita felicidade. A gente está muito longe disso ainda, mas chegaremos lá, tá certo? Bom, então eu ousaria dizer que isso aí seria a definitiva paz interior. E no livro Paulo Estevam, quem leu Paulo Estevam? Então alguns vão entender. Quem não leu vai ter uns spoilers, tá? Não tem problema, né? Quando você lê, você perdoa, tá? Mas também a gente esquece, né? Quando for ler, vai esquecer. E quando a gente lê, tem outros detalhes maravilhosos que a gente vai beber. Ele vai trazer aqui, é só uma pincelada. Mas nos diz Emmanuel que o jovem Saulo, que depois mudou seu nome para Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, que não era exatamente ali perto de Jerusalém, era um pouco mais afastado. Tanto é que havia uma influência grega muito forte, e isso determinou muito na sua formação, porque naquela época, o idioma, o grego, era o inglês de hoje. Se hoje o inglês é a língua comercial, naquela época era o grego. E Saulo dominava fluentemente o grego. E também dominava a língua dele, que sua família era de judeus, ele dominava o hebraico. Então, ele também tinha cidadania romana, então ele tinha formação, ele conhecia a cultura romana. Ou seja, era um homem, um rapaz, né, que foi educado ali naquelas tradições do seu povo, mas também com um olhar para o mundo. Era muito cosmopolita, como se diz atualmente, né?
Era muito aberto para o mundo. Só que tem um detalhe. Emmanuel dizia que ele era muito inteligente, era um temperamento forte, decidido, mas Emmanuel dizia o seguinte: o que ele mais sonhava na sua vida era alcançar a paz interior. Esse era o sonho de Saulo, queria alcançar a paz interior. E os seus mestres, aqueles que o ajudaram a ter a formação, né? Muito assim, ligado às suas tradições, às tradições do povo hebreu. Gamaliel era um dos mestres, mas tinha outros, né? Outros tantos. Disseram para ele que para ele alcançar a paz interior, ele precisava ter o conhecimento profundo das tradições judaicas, ou seja, da Torá, do Antigo Testamento, vamos dizer assim, mas também que ele observasse rigorosamente as práticas de seu povo. E assim ele fez, porque ele era determinado. Então, para alcançar essa paz interior, ele se dedicou com afinco. E ele era tão dedicado, e era tão inteligente, e tão decidido, que dificilmente alguém ganhava uma discussão dele. Porque ele tinha argumentos de uma hermenêutica, como se diz, muito forte, que ele conseguia, eu costumo dizer, derrubar até um avião, embora não houvesse avião naquela época, mas hoje tem. Se tivesse naquela, ele conversando derrubava o avião. De tanto argumento que ele possuía, de tanto conhecimento. Fora aquela, porque tem pessoas que têm um jeito de falar que às vezes intimida, né? que dobra o outro. Uma vontade, uma coisa forte que a pessoa possui. E ele possuía tudo isso. Mas ele queria paz interior e ele não tinha. Mas ele correu atrás daquilo que seus mestres disseram para ele que deveria alcançar. Bom, o tempo passou e ele foi, depois de estudar, ele era tipo assim, a promessa do seu povo. Devido ao seu cabedal de conhecimento, era um jovem que esse aí é um exemplar, né, de um hebreu, de um judeu. E ele se dedicava àquilo e foi para Jerusalém. E ele era, de fato, uma pessoa muito ligada às tradições, à questão da família, era um homem casto. Então ele conheceu uma jovem e queria se casar com ela. O nome dessa jovem era Abigail. E Abigail era um doce de pessoa. E ele era louco de paixão, amava profundamente aquela mulher. Era uma jovem muito bonita, mas com uma delicadeza, com um entendimento das coisas que deixava ele encantado. Aquele homem forte, poderoso, virava um gatinho pertinho dela, ficava pianinho junto dela. Ela o acalmava, ela deixava ele realmente num estado diferenciado. Ele era apaixonado por ela, e ela por ele. Mas ela trazia consigo uma dor muito profunda, porque ela, que viveu em Corinto, que ficava bem pertinho lá, na Grécia hoje, né? Isso. E ela perdeu o seu pai, que foi morto, torturado e morto pelos romanos, e o seu irmão Gesiel foi lançado para trabalhos forçados nas galés, e se separou dela. E ela ficou sozinha, perambulando pelas ruas. Não tiveram coragem de matá-la, porque na hora que iriam infligir a ela, né, os sofrimentos, ela começou a cantar uma música das suas tradições que aprendeu com sua mãe, na sua casa, nos cultos que faziam do estudo da Torá, e a sua autoridade moral era aquela música tão suave que os verdugos não tiveram coragem de mexer com ela. Veja que coisa, o que é autoridade moral, que é a única que vai. E disseram, vai embora, na brutalidade dele, mas não tiveram coragem de mexer num fio de cabelo dela. Ela ficou perdida, sem ninguém, sem lugar onde morar, sem dinheiro, sem parente, sem ninguém. Foi acolhida por uma família e levada lá para viver uma áreazinha rural, se não me engano era em Jope, que era perto de Jerusalém. E ela tinha essa dor e pedia a Saulo que encontrasse seu irmão Gesiel, porque ele era um homem influente. Saulo era um homem influente. E ele tentava de tudo, mas não conseguia encontrar, porque ele não sabia que havia uma surpresa muito grande na sua frente. Ele também soube, quando chegou em Jerusalém, que havia a Casa do Caminho, que era um local onde os primeiros cristãos desenvolveram seus trabalhos ali de benemerência, cuidando dos doentes, dos sofridos. E lá havia, então ele foi assistir uma reunião.
E lá quem cuidava da Casa do Caminho era Simão Pedro, João o Evangelista, Tiago e outros apóstolos que trabalhavam, e outros tantos discípulos. E ele foi, mas ele não foi muito preocupado. Ele, não, isso tipo, na mente dele, tipo uma ralé que seguiu esse carpinteiro, que foi crucificado, então não tem muita importância, mas eu vou lá para conhecer. Ele disse, não deve ser pessoas de muita elevação cultural, intelectual. Mas quando ele chega lá, quem fez a palestra do dia foi Estevão, que era um jovem discípulo de Simão Pedro, que tinha um conhecimento profundo tanto das leis mosaicas, ou seja, da Torá, no Antigo Testamento, mas também uma visão do ensinamento de Jesus, e falava com uma tal propriedade, com uma energia, e o colocava na condição de um Messias prometido, que Saulo ficou louco. Aquilo o incomodou profundamente. Mas não só isso, não só o conhecimento do rapaz e a coragem de falar de Jesus tão desassombradamente. Emmanuel diz o seguinte, que Estevão possuía uma paz impressionante, acompanhada de valores morais. Era um jovem genuinamente de bem. E aquilo incomodou Saulo. Por quê? Porque Saulo buscava paz interior, não possuía, mas aquele jovem possuía. Porque quando a gente quer uma coisa, não temos e o outro tem, dá inveja. E por isso é muito comum aquele que está tentando se melhorar encontrar obstáculo até na própria família. Está tentando ser uma pessoa boa, mais paciente. Ah, está querendo virar santo, é? Que houve essa... Ah, agora é um santinho agora? Que houve essas gracinhas? É por quê? Porque isso incomoda. O outro sabe que deveria estar fazendo também. No fundo sabe. Porque nós trazemos a lei de Deus inscritas em nosso mundo interior, na consciência. E quando a gente vê o outro fazendo o dever de casa, aquilo nos incomoda, porque a gente deveria fazer também e não está fazendo. Aí a gente começa a atacar, como uma criança que está com inveja do brinquedo do outro. E isso é um problema, né? Queira nós que nós não façamos isso. E se formos objeto dessa inveja, que a gente tenha paciência e continue trabalhando, continue se esforçando para se melhorar. Porque o que nos aguarda depois é muito generoso. É muito bom o que nos aguarda. Vale a pena a gente seguir e trilhar o caminho do bem. Muito bem. Então, ele deflagrou, Saulo, uma perseguição feroz contra os cristãos. Foi a primeira perseguição organizada, orquestrada contra os cristãos primitivos. Foi Saulo que desencadeou ela. E prendeu bem um monte de gente, prendeu inclusive Simão Pedro, João, Estevão, prendeu todo mundo. Foi uma confusão na cidade. Muitos pediram ajuda, falaram. No fim, ele concordou em soltar alguns, menos Estevão, porque era o objeto da sua inveja. Ele o desafiava. Isso na cabeça dele. Estevão não estava preocupado em desafiar, mas ele se sentia desafiado, porque era o mundo interior, aquelas forças internas, nos chamando a atenção porque tem que fazer e a gente não está fazendo. E aí ele movimenta para ele ser apedrejado, o jovem Estevão. E assim foi feito. No dia da execução de Estevão, ele chama a sua noiva Abigail para assistir. Ela não queria, era uma pessoa sensível, não gostava dessas coisas. Mas cedeu por amar o seu noivo, foi assistir. O espetáculo começou, o espetáculo doentio, começaram a tirar pedras em Estevão e ele firme, sem reclamar, sem nada, recebendo aquelas pedradas de forma muito digna. E foram muitas pedradas, a ponto que ele ficou bastante ferido. Mas num dado momento, Abigail olha, e quando ela olha mais atentamente, diz: Saulo, esse que está sendo apedrejado é meu irmão Gesiel. Olha que coisa! Aquele que era o adversário de Saulo era o irmão de sua amada. Como ele poderia imaginar que aquilo poderia acontecer? Por que Deus permitiria uma coisa dessa? Por que Deus permitiria? Senão para nos tirar da lama, nos chamar com força para a gente sair, a gente crescer e ir para a luz. Para alcançar a paz interior, esquecendo de dizer a Saulo que a gente precisa das experiências dolorosas, nos sairmos bem, desenvolvemos as habilidades espirituais que vão nos dar essa paz interior. Aliás, eu estava vendo hoje um trechinho da palestra de Jorge Elahá, e ele estava dizendo o seguinte, que luz, hoje em dia, quando fala de luz,
brilhar a nossa luz, a gente pensa logo numa lâmpada, né? Aí aperta o interruptor, acende a luz, acende a lâmpada. Mas na época lá de Jesus, a noção que se tinha de luz era muito diferente. Porque a luz era fornecida com era o azeite que colocava na lamparina, alguma coisa parecida com um lampião. E ali se tocava fogo e tinha... Não existia lâmpada, energia elétrica não existia naquela época. E ele chama a atenção o seguinte, ou seja, para você ter luz, você precisa colher a azeitona. É preciso deixar ela de molho por muito tempo, para depois macerar ela, para depois extrair o azeite, para só então você conseguir colocar ali, tocar o fogo e obter a luz. Então, o processo de brilhar a nossa luz, o processo que nos leva à paz interior, é um processo de transformação interior que exige esforços individuais. Ninguém alcança a paz interior de presente. Se não fizermos nossa parte, não chegaremos. Ocorre que a gente vai chegar de todo jeito, quer a gente queira ou não, porque é irresistível. O chamado do progresso espiritual é irresistível. Agora que pode demorar bastante. Ficar ali teimando, demorar muito tempo. A gente tem esse direito. Mas chega uma hora que a gente não resiste. E a gente acaba seguindo e se melhorando e alcançando a luz. Pois bem. Então, Gesiel, que mudou o nome para Estevão, se abraça com sua irmã, ele todo ensanguentado, os dois fazem aquelas lembranças, pequenas lembranças, né? E aquela alegria de se reencontrarem, mas ele estava moribundo. Mas aí ela conta para ele, veja só, ela conta para ele: olha, Gesiel, esse, com Saulo, esse é meu noivo, nós vamos nos casar. E pasmo, Estevão abençoa a união dos dois. E ainda vaticina, ou seja, ainda faz um prognóstico para o futuro, dizendo que ele defenderá Jesus da mesma forma que ele defende Moisés. Em algum momento ele faz esse vaticínio. Mas Saulo ficou ofendidíssimo, porque na mente dele, na sua formação, um homem que estava sendo morto, estava sendo ali, né, martirizado por ele abençoar que eu me case com a irmã dele, isso não tinha cabimento na mente dele. Não existe um negócio desse. Ele ficou enfurecido com aquilo, de jeito nenhum na mente dele. Nossa união agora a situação é irreconciliável, não tem como resolver isso. Não dá para a gente casar mais. O rapaz respira, Estevão, segue para o mundo espiritual. E Saulo abandona Abigail. Embora a amasse e estivesse sofrendo muito com a separação. Mas o orgulho era mais forte. O orgulho falou mais alto. Passado algum tempo ele continuou nas perseguições e depois ele teve uma notícia que o deixou mais triste ainda. Foi que Abigail viera também a desencarnar. E ele soube que ela, antes de desencarnar, ela tornara-se cristã. E embora estivesse muito doente, recebeu a ajuda de um senhor, de um velhinho muito bondoso chamado Ananias. E Ananias a ajudou nos primeiros contatos com a doutrina cristã, com a mensagem de Jesus. E segundo aquele que adotara ela, Zacarias, ele foi o único alento que ela teve, porque eles não entendiam porque ela estava sofrendo, porque ela adoeceu com a morte de Gesiel e com a separação de Saulo. As duas coisas a deixavam sofrendo. E esse sofrimento foi tão agudo que o corpo não aguentou, e ela adoeceu e começou a definhar. Embora tivesse aquela confiança em Deus, mas o impacto foi muito grande para ela. Então ela segue, né, como uma jovem cristã, e depois de algum tempo ela vem a desencarnar. E Ananias seguiu o seu caminho. Mas Saulo sofreu muito com a morte dela, e ele culpava Ananias. E ele queria vingança. Ele queria realmente fazer justiça com as próprias mãos. Na verdade, ele não estava pensando, ele estava cego de ódio, a verdade era essa. Então o que ele faz? Ele consegue alguma documentação para poder ter autorização para fazer uma viagem e prender Ananias. Só que ele não sabia onde estava Ananias. Sabe o que ele fez? Ele pegou um dos amigos dele, de Ananias, colocou numa prisão. E ao colocar na prisão,
os seus asseclas, né, torturaram ele para que ele dissesse, mas ele não dizia nada. E aí, num dado dia, ele perguntou, e aí, ele já falou? Não, não falou, então deixa comigo. Aí ele mesmo vai. Chega lá, o rapaz não diz que não sabe. Mas vamos ver. Aí diz para os homens colocarem entre as unhas dele um metal pontiagudo entre as unhas dele. Isso é um tipo de tortura que era realizada pelos assírios antigos. E ele trouxe isso de volta ali. E o rapaz, no extremo da dor, acabou dizendo que Ananias estava indo para Damasco. Então ele reúne algumas pessoas e segue uma viagem para Damasco. Ao caminhar por lá, ele estava muito aflito, pensando nos problemas todos, como é que aquilo tudo estava acontecendo, como a sua vida havia mudado depois que ele tomou conhecimento de Jesus, e quanto sofrimento aquilo trouxe para ele. Então, ele, num dado momento, lá no deserto, na sua montaria, nos camelos, ele vê um clarão assim, muito forte, e o céu como se fendesse, ou abrisse uma fenda, né? E dela saísse um ser luminoso dela, com os cabelos à nazarena, com uma túnica brilhante, muito bonito, luminosíssimo, com um olhar doce e magnético. E esse homem, ao se aproximar dele, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo cai de joelhos e sente aquela vibração tão poderosa daquele ser que ele se entrega e cai. Fica de joelho na areia quente, que era um horário assim, no sol a pino. E aquele ser, ao perguntar isso, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Fez com que Saulo perguntasse, olhasse para ele e perguntasse: quem sois vós, Senhor? E a entidade diz: eu sou Jesus. E aquela revelação fez com que Saulo sentisse como se tivesse sido atingido por um punhal, alguma arma que o estivesse levando à morte. Por quê? Porque ele estava vendo que tudo aquilo que ele defendera até então estava errado. E que, na verdade, os apóstolos, Estevão, Abigail, Ananias e tantos outros estavam corretos em reconhecer que aquele era o Messias. Quando ele viu a grandeza espiritual daquele ser, ele não teve a menor dúvida. E aí ele chorava copiosamente. E Jesus então se aproxima dele, toca em seus ombros e diz: não recalcitres contra os aguilhões. Eu vou explicar melhor o que é isso. Jesus está... Porque Saulo entendeu na mesma hora o que é recalcitrar contra os aguilhões. Resistir à lei de Deus que está nos impulsionando para a gente se tornar uma pessoa melhor. Ele resistia àquilo. Ele não queria seguir. Ele estava fazendo força para não ir. Embora o chamado de Jesus estava sendo feito todos os dias na sua vida. Mas ele resistia. E Jesus disse: não recalcite, não resiste. E naquele momento ele entende a situação e levanta o rosto e pergunta a Jesus: que quereis, Senhor, que eu faça? Exatamente assim. Senhor, o que quereis que eu faça? Está lá no livro Paulo Estevão. E isso é interessante porque Saulo, ele reconheceu que estava tudo errado que ele estava fazendo. Que ele abusava. Veja, ele estava agindo criminosamente, torturando pessoas, mandando matar. Várias vidas foram sacrificadas. Várias famílias tiveram suas vidas destruídas por conta daquela perseguição que ele fez aos cristãos. Não foi uma besteirinha. E eles... O bacana, o bonito dessa história é que ele não ficou se lamentando do seu erro. Ele sentiu que errou, chorou, mas a sua vontade era tão firme que ele disse: Senhor, o que quereis que eu faça? Ou seja, ele está dizendo assim: olha, eu errei, reconheço, estava tudo errado que eu estava fazendo, o que eu faço agora para consertar? Porque isso é interessante, porque eu tenho ouvido muita gente falar, e a gente tem que ter cuidado, né, com isso aí, que diz assim: a culpa não serve para nada. Eu tenho ouvido falar por aí. Mas não é bem assim. Não é bem assim. A culpa, ela tem a sua função. A culpa, ela tem a função de nos fazer enxergar aquilo que aconteceu por nossa responsabilidade, por nossa ação,
E para provocar em nós o desejo de tentar consertar, ou pelo menos de assumir as consequências do nosso equívoco. A culpa tem essa função. Ela não existe à toa. O problema é que a gente fica preso na culpa, retroalimentando. Alimentando aquela culpa dia após dia, noite após noite, então a gente só faz sofrer. Por isso, muita gente desencarna e ao chegar ao mundo espiritual está preso na culpa. Lembra do hábito mental? Está preso na sua culpa, não consegue nem ver os guias espirituais que se aproximam. Preso na culpa. E outras vezes a gente alimenta a culpa e a culpa serve de porta de entrada para espíritos que querem nos obsidiar. Eles encontram a gente já com uma ideia fixa da nossa culpa. É muito fácil. Chega ali e se acopla agora. Realmente, você é culpado. Você não tem jeito, você é o verdadeiro culpado e não há o que fazer. E vai alimentando aquela ideia e aí instala, faz a ligação. Problema obsessivo. Estou falando de uma forma bem simples, tá, gente? Mas é mais ou menos assim que ocorre. É lógico que os mecanismos são complexos, mas não cabe a gente estudar isso aqui agora. Pois bem, ele não teve isso. Ele teve a culpa, reconheceu num átomo de segundo ali, alguns minutos, não sei exatamente quanto, mas ele compreendeu toda a extensão dos seus equívocos e resolveu naquele momento mudar o mundo. Ou seja, ele aproveitou o momento de culpa dele. Isso é bacana, é muito interessante, ele deveria seguir esse exemplo. Então, Jesus responde para ele: entra na cidade e lhe será dito o que deve ser feito. E aí aquela visão de Jesus se dissipa. Ocorre que a luminosidade foi tão grande, que Saulo ficou cego. Ficou ali na areia sem enxergar mais nada, devido à grandiosidade do perispírito de Jesus. Porque alguém diz, eu queria muito encontrar com Jesus, é melhor deixar para depois um pouquinho. Eu me lembro, uma certa ocasião, com determinada entidade se aproximou de mim. Não era Jesus, viu, gente? Não, muito longe de Jesus. Mas era um ser de uma certa envergadura, um bom espírito. E a sua luminosidade era tão grande, tão forte, que eu não aguentava. Eu ficava encolhido. Isso naquele estado que você fica, né? Entre o dormindo e o acordado. E eu não aguentava. Ele tinha que baixar a vibração dele para poder aguentar ouvir o que ele tem que me dizer. Imagina Jesus. Olha o que aconteceu, ficou cego diante daquela luminosidade. Ficou cego. E foi para a cidade. Nesse meio tempo, Jesus se comunica com Ananias, que estava em Damasco. Agora imagine a grandeza de Ananias, que conversava assim com Jesus e não ficava cego. Daí tira uma ideia desse espírito. Um espírito que, lógico, Saulo estava totalmente desequilibrado no ódio. Não poderia ser diferente. Ananias não, uma vida totalmente voltada ao bem. E aí, Jesus aparece a Ananias e está lá no capítulo 9 de Atos. Eu vou ler aqui para vocês. É bom ler, tá certo? Está lá, versículos 15 e 16, para poder entender o que Jesus queria de Saulo. Porque a pergunta é: o que quereis, Senhor? Senhor, o que quereis que eu faça? E aí, Jesus não fala de primeiro para Saulo, mas fala para Ananias. Olha só. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque está dizendo para Ananias ir lá onde estava Saulo para ajudá-lo. Vai, porque Saulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esse é o versículo 15, que nos dá uma ideia que Jesus queria. O que ele queria de Saulo? Que ele levasse a mensagem de Jesus para todos os cantos. Mas não era só isso. O principal vem no outro versículo. A obra de Paulo, a gente enxerga logo quantas igrejas ele fundou, para quantas pessoas ele ensinou. O que chama a atenção é isso. Se não fosse ele, nós não teríamos acesso hoje ao Evangelho. Não teria chegado até nós. Foi graças ao trabalho dele. Mas o principal, ele estava por vir. Olha o que Jesus diz a Ananias: e eu lhe mostrarei a Saulo quanto deve padecer pelo meu nome. Olha que interessante. O quanto ele deve de renúncia e de sacrifícios para a conquista do seu mundo interior, porque não existe levar o nome de Jesus sem a transformação nas nossas vidas. E Saulo
teve dificuldade para poder aprender isso. Porque quando Ananias vai até lá, aplica passes nele, ele volta a enxergar. Ele fica muito feliz e agradece muito a Ananias e a Jesus, e chora e faz votos de trabalho, e realmente ele iria fazer. Mas ele diz a Ananias: eu vou, a partir de agora, levar a mensagem de Jesus para todo lugar. Vou começar nas sinagogas, meus pais, todos vão entender o meu testemunho. E Ananias olhou para ele e disse algo assim: vai com calma que não é bem assim. Mas ele: não, eu vou. Aí, tá certo. E ele começou a tarefa de divulgação, mas preocupado em levar apenas a mensagem pela palavra e não com sua vida ainda. Porque uma coisa é eu falar de Jesus, assim, a voz, outra é eu falar de Jesus com os meus atos no dia a dia. Alguém olhar para mim e dizer: puxa, que diferente fulano. O outro agrediu ele, falou umas coisas lá, mas ele não reagiu, ele não se vingou. Que coisa diferente. É assim que a gente leva o nome de Jesus, levando a vivência do seu ensinamento. Só que isso dói, porque é difícil a gente fazer isso. É em casa alguém que nos agride, é no trabalho alguém que nos provoca. Vocês já tiveram isso no trabalho, alguém que você faz um trabalho e ele toma o trabalho como se fosse dele? Já passaram por isso alguma vez? Acontece isso, né? Ou então outra, já tive uma experiência ótima. Você faz um trabalho ruim, aliás, ele faz um trabalho ruim e diz que foi você que fez. Tem essa outra face aí também. E como é que a gente lida com isso? Não é que a gente tem que ser bobo, tolo, não é isso. Mas a questão é como é que é a nossa reação. A gente parte para a agressão, parte para a violência, parte para a vingança, ou a gente reverte aquela situação fazendo mais o bem ainda. Porque se alguém disser que eu sou mentiroso, eu posso brigar com ele, ou eu posso fazer com que minha vida mostre que eu não sou mentiroso. E aí as pessoas, quando alguém fala: não, fulano não é mentiroso, eu conheço ele. Ele não é assim. Né? E é dessa forma que a gente leva a mensagem de Jesus. Então, era isso que Jesus queria de Saulo, e é o que ele quer de cada um de nós, gente. É o que ele quer de cada um de nós. Que a gente leve o seu nome para onde quer que a gente vá, mas através da transformação de nossos hábitos e pensamentos. Sendo pessoas que têm um padrão mental melhor, voltado para o bem, sem preocupação de estar enxergando, falando mal da vida do outro, sem preocupar em estar invejando o que é do outro, sem se preocupar em criar obstáculos para outra pessoa. E tem gente que faz isso, e às vezes somos nós. Que não façamos mais isso, porque Jesus quer que a gente participe do grande banquete. Boa parte das suas parábolas falava que Deus fornecia um banquete, convidava a todos, mas a gente não queria ir. O que Ele quer é que todos nós vamos para esse banquete. O que é esse banquete? É chegarmos a um estado de alma, como o médico russo, de tal contentamento conosco mesmo, totalmente imerso na lei de Deus, compreendendo tudo, entendendo as coisas, como ela, enxergando o bem, o quanto é bom ser bom. É para lá que nós vamos. É esse banquete que nos aguarda, com inúmeras possibilidades. E o médico russo ainda dizia uma coisa lá no final da sua fala que eu nem falei. Ele dizia o seguinte: olha, é uma imensa felicidade pensar que se pode elevar-se infinitamente. Não tem esse negócio de chegou um ponto, claro, não. A gente não consegue compreender bem isso, né? Nós somos criados no mundo que tudo tem um início e um fim. Mas aqui não, a gente vai se elevar infinitamente. Sempre aprendendo, sempre estando mais feliz, sempre estando mais sintonizado com Deus. É isso que nos aguarda. E é o que Jesus quer que a gente chegue. Só que para chegar lá, existe uma série de coisas que ele tem que fazer para poder chegar lá. Saulo aprendeu a duras penas. Ele fez seus trabalhos, viu que não era bem aquilo. Uma grande decepção que ele passou, várias, né? Mas seu pai o negou, os amigos o abandonaram. Ele tentou, lógico, ele tentava contar que agora era cristão, ninguém aceitava, diziam que ele era louco, afastaram-se dele. Ele tentou buscar os cristãos, mas os cristãos estavam desconfiados. Ele era um perseguidor, né, gente? Todo mundo tinha medo dele. Então ele chega lá na casa do caminho, Simão Pedro e João dizem: rapaz, é Saulo, aquele Saulo. Ele está perguntando se pode vir aqui. O pessoal diz: não, de jeito nenhum, ele vai chegar e vai matar todo mundo, rapaz, está doido. Veja, os próprios apóstolos
tiveram dificuldade de aceitar. E tinham razão. Porque tem que ter prudência. Né? Você tem um inimigo que quer cortar seu pescoço, vem aqui, desse lado aqui. Você não vai fazer isso. Você vai tomar os cuidados para não passar por aqui. Mas eles disseram assim, acho que Pedro teve uma intuição e disse assim, não, faz o seguinte, diga a ele que espere. E se ele esperar, aceitar esperar, é porque ele realmente está mudado. Aí aquele mensageiro foi lá e disse, aí ele esperou e compreendeu. Ele disse, eles estão certos em fazer isso. Porque se fosse eu, faria o mesmo. Então veja que coisa bacana, né? Ele estava realmente modificando, mas aí ele sofria com tudo aquilo. Aí foi perseguido, também foi apedrejado. Esteve num ponto, numa determinada cidade, que ele fundou uma igreja, que ele ficou tão machucado que foi dado como morto. Aí largaram ele lá, mas ele não morreu. Aí depois conseguiu fugir e ainda continuou seus trabalhos. Foi preso inúmeras vezes, foi açoitado. Uma determinada ocasião, então, depois de muito sofrimento. Mas também, sim, uma das maiores decepções que ele teve foi quando ele foi fazer a divulgação do trabalho de Jesus em Atenas. Ele gostava muito da Grécia. E ele achava que lá eles iriam aceitar e ia ser uma coisa muito bonita. E ele fez, segundo alguns estudiosos, uma das melhores palestras que ele já havia feito. Porque ele fez com eloquência, com conhecimento de causa, mas também ele contextualizou a sua fala, unindo Jesus às tradições da mitologia grega. Ou seja, perfeitamente adequado para aquelas pessoas entenderem. Sabe quantos entenderam? Um punhado. 2 ou 3, tudo bem. E assim, bem pouquinho, a maioria não ligou para ele. Ele ficou muito decepcionado. E a partir daquele dia ele compreendeu que a mensagem de Jesus não era só com eloquência, com conhecimento, com fala bonita, que você consegue tocar no coração das pessoas. Aliás, isso é um alerta para todos nós que trabalhamos no Espiritismo, que às vezes a palestra tem palavras muito difíceis, o assunto é muito complicado, né? É bonito. Tem até aquela história, um homem fez uma palestra muito cheia de conhecimento, de citações, e quando terminou, alguém perguntou para alguém, a outra pessoa, disse, você gostou da palestra? Foi maravilhosa essa palestra. Que palestra ótima. E você entendeu o quê? Eu não entendi nada, mas que foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Muito bonita, as palavras bonitas. E não é raro acontecer isso não. Viu? E a gente tem que se lembrar que a gente tem que falar de uma forma que o outro entenda. Isso é a primeira coisa. Mas além disso, a gente deve falar com nossa vivência, o esforço pelo menos. Eu tenho que estar me esforçando por ser paciente. Eu tenho que estar me esforçando por ser uma pessoa caridosa. E isso vai, porque me dá uma autoridade na minha fala. Então minha fala vai impregnada da minha vivência. Quando eu digo para meu filho, tem que ser mal criado, menino. Isso só vai funcionar bem se eu também não for mal criado. Não faça barulho, menino. Aí eu estou fazendo barulho e gritando com ele. Não bagunce a casa, menino. Mas eu sou bagunceiro também. Então tem que ter cuidado com isso, porque se eu quero que a minha fala exerça um efeito naquela outra pessoa e toque aquela pessoa, ela deve estar impregnada com a minha vivência. Ainda que seja, não é perfeita ainda, mas é um esforço naquele sentido. Muito bem. Então, Saulo acaba passando por essas decepções todinhas, mas ele aprende. Isso aí acaba ele fazendo sua transformação. A tal ponto que está lá também em Atos, né? Não, é a carta aos Gálatas. No final da carta aos Gálatas, onde ele diz: daqui em diante ninguém me moleste, porque trago em mim as marcas do Senhor Jesus. E que fala interessante. O que ela quer dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, aconteça o que acontecer, façam o que fizerem comigo, nada mais vai me perturbar, porque eu já trago em mim a experiência, a vivência do ensinamento de Jesus em minha vida. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Então isso não me afeta mais. E ele conquistou isso com o quê? Muito trabalho. Decepções, dificuldades, aperreios, mas foi enfrentando. Como é que a gente faz isso? No dia a dia, um aperreio tenta levar aquilo sem se alterar. Às vezes dá uma vontade, mas te segura um pouquinho. Eu aprendi uma coisa quando eu era jovem, que eu gostava de pegar jacaré na praia do Boa Viagem. Naquela época só tinha jacaré, não tinha tubarão ainda não. Ou pelo menos ele não estava atacando. E aí ele pegava jacaré na onda. Teve uma coisa que eu, rapazinho, aprendi. Que quando vi uma onda, aquelas ondas que faz um caixote assim, sabe como é? E que dá um sarrabulho na gente assim e leva a rede lá no fundo. Quando a onda nos pega e nos leva naquele...
Não adianta se debater. É melhor você esperar e deixar ela te levar mais para a beira. Ela perder a força, te levar mais. Aí você se levanta lá. Se você se debater, você vai engolir. Eu aprendi isso na minha juventude. E a vida é assim. Quando vem os problemas, as dificuldades, se você ficar se debatendo, desesperar aquela coisa, vai piorar a situação. É melhor se acalmar e esperar que daqui a pouco aquilo vai abrir. O cenário muda, as coisas se transformam e a gente consegue realmente uma situação melhor. Mas senão a gente afunda e vai engolir um bocado d'água, né? Pois bem, e como é que a gente deve fazer então? Algumas recomendações no dia a dia. Lembrar sempre que seguir com Jesus. Veja, eu lhe mostrarei quanto deve padecer em meu nome. Seguir com Jesus. A gente não está num passeio bosta. Não é isso. É uma luta árdua de transformação interior que exige esforços, exige uma luta contra as nossas más tendências. A gente vai querer reagir de uma forma violenta, ou querer reagir com desânimo, ou com tristeza, com mágoa. Mas a gente vai ter que trabalhar com isso aí, para não se deixar levar nessas questões. Porque se tiver, a gente acha, mas eu queria que tivesse tudo bem na minha vida, uma família equilibrada, os filhos tudo obedientes, tudo quietinho, aqueles filhos que não bagunçam nada, é tudo organizado. Não tem uns filhos na televisão, eu não sei se é verdade lá, a casa é tudo arrumadinho, tudo no lugar, que beleza, né? Não tem problema financeiro, o chefe é ótimo, os amigos de trabalho é tudo sorridente no Instagram, que maravilha. Primeiro que a gente sabe que não é bem assim, mas ainda que fosse, tem alguma coisa errada, porque não combina com o nosso mundo de provas e expiações. Olha o que diz Bezerra de Menezes nessa obra Jesus em Nós, que minha querida amiga Sueli me emprestou, estou lendo, estou gostando muito. Isso é uma mensagem de Bezerra de Menezes através da psicofonia, através de Val. E tem uma mensagem que diz assim, olha que bacana, olha que bonito. Os vossos serão os êxitos da consciência erguida e em harmonia. Serão as vitórias sobre vós mesmos, as alegrias indizíveis do coração pacificado ante o benfeitor querido Jesus, que vos aguarda paciente através dos milênios. Então não são as conquistas materiais, são as conquistas de nós mesmos. Não quero dizer com isso que a pessoa não vai trabalhar, se esforçar para ter o necessário para viver adequadamente. Tudo bem. Mas mesmo quando isso vier a faltar, a gente deve saber que existe uma razão. E são as forças de Deus, de alguma forma nos dando algum recado, que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar e nos melhorar. Possamos ter isso em mente. Porque Jesus sempre nos encoraja. Lá no Evangelho de João, ele nos diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está nos dizendo para a gente nunca perder a calma e nunca perder a alegria de viver. Ele foi um exemplo de que venceu o mundo, por quê? Porque não se entregou às animalidades, às reações violentas, às reações mal intencionadas, às malícias. Nada disso ele fez. Venceu o mundo nesse sentido. E até ali no momento da morte, Pai, perdoa, não sabe o que faz. Em todos os momentos, ele não se perturbou. Por isso venceu o mundo. Que nós possamos fazer isso também. Seguir o seu exemplo, dentro das nossas possibilidades. Ele vai dar umas escorregadas, tem dia que ele não está bem, mas a gente levanta, né? Levanta e continua caminhando. Só para finalizar, certo? Não sei se eu posso, tem um spoiler, é a parte final do livro. Posso falar? Ou não? Do livro de Paulo Estevam. Porque após todas aquelas peripécias, muito trabalho, muita transformação interior, muito sofrimento, ele realmente padeceu para divulgar a mensagem de Jesus. Chega um momento que ele foi condenado à morte, e ele foi condenado a ser decapitado. Estava ali esperando ser decapitado no soldado, porque curioso, quando ele estava preso, ele fazia as pregações de Jesus e o seu magnetismo já era tão forte. Por quê? Porque ele não falava mais, não era só palavra mais, era a vida dele que impregnava a sua fala. Os soldados ouviam, ficavam magnetizados ouvindo ele. Mas veio a ordem de cima que deveriam matá-lo. Levaram ele para o campo, o soldado tirou a espada e disse: eu lamento eu ter que fazer isso,
Eu não queria fazer isso com o senhor. Ele já era um senhor na época, né? Velho. E Paulo, né, já tinha mudado de nome. Olha para ele e diz: não tremais, cumpre o teu dever. E o soldado ganhou força e cortou de uma só espadada, decepou a cabeça dele, né? Foi cabeça para um lado e corpo para o outro. Ele, no mesmo momento, sentiu-se flutuando, e alguns amigos o levavam para um local que parecia ser que ele estava embaixo de uma árvore, uma brisa suave. Isso no mundo espiritual, gente. Uma brisa suave lhe tocava o corpo. Mas ele estava cego, novamente, porque a violência, né, de romper o pescoço, separar a cabeça do corpo, sem enxergar. E ele pensava, aquilo incomodava ele, porque ele queria continuar trabalhando. Era um espírito incansável. E ele dizia: mas como é que eu vou fazer agora cego? Mas olha só como era a mente dele. Não posso me prender nisso, porque mesmo cego, eu vou continuar seguindo a Jesus. Então ele se levanta no mundo espiritual. No que ele se levanta, ele percebe uma aproximação de um espírito e ele reconhece, era Ananias. E Ananias novamente lhe aplica a paz e ele volta a enxergar. Ele se abraça com Ananias. Gamaliel se aproxima, ele se abraça. Ele estava se sentindo muito feliz, estava rejuvenescido, uma túnica alva, que era o seu perispírito, né? Estava luminoso, ele estava muito bem, Paulo de Tarso. E aí perguntam a ele: o que é que você gostaria de fazer? A primeira coisa que você gostaria de fazer agora? Ele, no momento, ele vê Abigail. Mas não, mas isso é pensar só, é um pensamento egoísta. Ele disse: eu quero voltar a Jerusalém, para poder, em Jerusalém, o lugar que eu mais errei, eu lá fazer uma prece e pedir perdão pelos meus erros cometidos. E aí, nesse momento, inúmeros espíritos vêm, se aproximam e cantam uma música belíssima, que, segundo Emmanuel, é uma música que nós não temos a menor condição de entender aqui, enquanto encarnado. É tão bela e suave, e que emocionava tudo. E todo aquele grupo, então, se dirige para Jerusalém. Chegando lá, Saulo, Ananias sugere irem ao Gólgota, onde Jesus houvera sido crucificado, e lá fazem uma prece, e de repente, novamente, o céu se abre. E Jesus aparece. Do seu lado direito, Estevão, Gesiel. Do lado do coração, Abigail. E Saulo se queda, emocionado, queria beijar as mãos de Abigail e Estevão, porque ele fez eles sofrerem tanto. Ele queria pedir perdão. Jesus olha para ele e diz: ser feliz, Paulo, ser feliz. Venha ao meu braço, aos meus braços, porque é da vontade de meu Pai que verdugos e mártires se reúnam para sempre em meu reino. Então Jesus os abraça. E todo aquele grupo segue rumo ao infinito, para as regiões da verdade e da luz. Então essa é a experiência de Paulo ao desencarnar, e que um dia será a nossa também. Mas para isso temos que fazer o nosso dever de casa, como nos diz Emmanuel, ao analisar aquela frase de Paulo, né? Ninguém me moleste, porque traga em mim as marcas do Senhor Jesus. O que são as marcas? É a capacidade, segundo Emmanuel, é a capacidade do ser de abrir mão do seu interesse pessoal em benefício de todos. Essa é a marca característica do cristão, daquele que está seguindo Jesus. Que possamos fazer isso nas pequenas coisas, para que um dia possamos fazer em situações mais complexas, mas nas pequenas coisas é suficiente para desencarnar e ser muito feliz. Que Deus nos abençoe, muita paz para todos. Um lembrete muito importante, né, muito bonito, e que possamos, né, ter como médico russo, né, essa fé no futuro, usando esses exemplos, essas vivências como o próprio Paulo, de que o grande banquete está à nossa espera, que isso seja combustível, porque realmente não é fácil, né, o peso da matéria, né, aqui no nosso mundo, as preocupações nos limitam muito, né, nos deixam cansados, cegos, mas
sejamos felizes, né? Pois sabemos que vamos ter esse acolhimento e um dia estaremos abraçados com Jesus no seu reino. Né? Então, para finalizar nossa reunião, nosso trabalho, temos agora os avisos. Quem for tomar o passe, fique sentado em prece nas cadeiras, em silêncio, que serão chamados para tomar. Nosso irmão Tarcísio lembrou, né? Quem quiser trazer água para ser purificada, pode trazer, coloca lá na passe, no começo do domingo, né, da palestra, coloca ali dentro, que vai ser purificado. Temos ali um livro de orações, quem quiser colocar nome de pessoas encarnadas ou desencarnadas já, familiares, parentes, amigos. Só anotar o nome ali, que nas quartas-feiras fazemos a vibração pelas pessoas. Nessa terça-feira agora teremos nossa reunião do estudo, né? Como tentamos fazer quinzenalmente. Teve a pausa do carnaval, deu uma mudança no horário, mas aí essa terça-feira agora vai voltar. Então vamos finalizar nossa reunião hoje. Que Jesus nos inspire, nos ilumine para voltarmos aos nossos lares em paz. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, por mais um dia de vida, onde podemos trabalhar para pagar nossas dívidas, para conquistarmos novos poderes da nossa mente, do nosso coração, para podermos alcançar e subir as escadas no Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a não esquecermos isso durante as dificuldades, durante os prazeres da vida. Não fiquemos adormecidos nem dormentes. Pedimos proteção aos nossos guias, que nos acompanham diariamente. Pedimos também a proteção aos guias da casa, para que possamos terminar por hoje.